Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje: exportações de carne bovina, considerando produtos in natura e processados, continuam batendo todos os seus recordes. PIB do agronegócio cresceu de janeiro a maio para 4,6%. PIB da lavoura e da pecuária acumulam alta superior a 15% no ano. Segmento de agroserviços também cresceu em maio e no ano, apesar da pandemia. Preços do milho deverão se manter firmes durante todo o segundo semestre deste ano. E vamos falar sobre o plantio de milho com capim e os resultados do pasto após a colheita do milho. O Agora Agro já está no ar. As exportações de carne bovina, considerando produtos in natura e processados, continuam batendo todos os seus recordes. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que foram compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, esses dados apontam que, a partir dos números divulgados em julho, foram movimentados 194 mil toneladas, com receita de 776 milhões de dólares, um crescimento de 17% no volume e 22% na receita. Atualmente, a China responde por 57% da exportação brasileira. E nas exportações de julho, 169 mil toneladas foram na forma de carne in natura e outras 24 mil toneladas de carne bovina processada. Segundo a Abrafrigo, as compras chinesas têm mais do que compensado as quedas nas vendas para a União Europeia e para os países árabes, ocasionada principalmente pela pandemia do Covid-19. Pelo quinto mês consecutivo, o PIB do agronegócio cresceu em maio 0,7%, de acordo com cálculos do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, e que foram realizados em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Assim, o setor amplia o avanço do ano de janeiro a maio para 4,6%. E entre os ramos do agronegócio, o setor agrícola voltou a subir no mês de maio, 0,7%, acumulando aumento de 2,5% em 2020. Já o setor pecuário mantém o ritmo de crescimento mensal, com elevação de 0,9% em maio e de expressivos 9% no ano. Segundo pesquisadores do CPEA, ainda como efeito do Covid-19, o PIB da agroindústria, que é o segmento mais prejudicado pela pandemia, foi o único a recuar em maio, 0,6%, tornando negativo o resultado do acumulado do ano em 0,2%. Assim, como observado em abril, a agroindústria foi pressionada em maio pelos setores industriais de base agrícola, já que o desempenho da indústria pecuária seguiu positivo. O avanço mais intenso entre os segmentos foi observado para o setor primário, que cresceu 3% em maio, acumulando uma alta de 11,6% no ano. No mês, o PIB do segmento primário agrícola registrou alta de 4,6% e no ano de expressivos 15%. Pesquisadores do CPEA indicam que, entre os produtos, os destaques em termos de alta de preços foram milho, café, cacau, arroz, soja e trigo, todos com elevações superiores a 15%. E no caso do segmento primário pecuário, o PIB cresceu 0,5% no mês e 6,2% de janeiro a maio, impulsionado pelos maiores preços, principalmente de boi gordo, suínos e ovos.
Os pesquisadores do CPEA indicam que o elevado patamar dos preços pecuários nos primeiros meses de 2020 ainda refletiu um efeito inercial da forte elevação ao longo de 2019, que foi reforçada pela baixa oferta de bovinos para o abate e pelo elevado ritmo de exportações de carnes ao longo deste ano. O segmento de agroserviços também cresceu em maio e no ano, apesar da pandemia. E de acordo com pesquisadores do CPEA, esse resultado ele reflete, por um lado, o fato de que não houve paralisação do agronegócio ou problema de distribuição de abastecimento de alimentos para os supermercados e a população brasileira. E, por outro, o forte ritmo de exportações do agronegócio no período. Os preços do milho, eles deverão se manter firmes durante todo o segundo semestre deste ano, bem como também do primeiro trimestre de 2021, antes da entrada da safra de verão nos estados da região sul, segundo a TIF Consultoria. Há mais de um mês está se alertando que o mercado tinha um viés de alta a médio e longo prazos. A curto prazo, havia pressão da colheita da safrinha. A recomendação do mercado sempre foi: venda apenas o que for necessário para abrir espaço nos armazéns ou fazer caixa, mas guarde a maior parte para vender mais tarde. Hoje, soubemos de um investidor que fez uma posição de milho na B3, na Bolsa, a R$ 51,70 e que agora esta posição está em R$ 54,70, rendendo um bom dinheiro. De acordo com a TIF Consultoria, a alta já veio a médio prazo, não casualmente, logo depois da divulgação do quadro de oferta e demanda da Conab no mês de agosto, onde ela constatava os segundos menores estoques finais dos últimos 8 anos, suficientes apenas para um mês de consumo. Qualquer fator que aumentasse de leve este consumo, sendo o principal deles o dólar, que elevaria as exportações do grão e também das carnes, e iria provocar uma falta de matéria-prima no final da safrinha e antes do início da colheita da próxima safra de verão no mês de fevereiro. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados, a alta nos preços dos bovinos para reposição foi de 2% em relação à semana anterior. A oferta comedida de animais para reposição e a demanda aquecida, associadas ao cenário positivo no mercado do boi gordo, têm dado força às cotações no mercado de reposição. As altas foram puxadas pelas fêmeas. Considerando a média de todas as categorias, a valorização foi de 2,1%, frente a 2% da média das categorias dos machos anelorados. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o plantio de milho com capim e os resultados do pasto após a colheita do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E agora você vai acompanhar os resultados da integração milho com capim e os resultados do pasto após a colheita do milho para silagem. Confira. No dia 1º de maio, o canal TV Agro postou uma reportagem sobre o plantio de milho com capim na Fazenda Planalto, no município de São Miguel do Passa Quatro, no estado de Goiás. Falamos sobre as vantagens dessa integração lavoura-pecuária, ou melhor, milho com capim, lá na Fazenda Planalto. E também falamos da produtividade da silagem, foi de 55 toneladas por hectare e o pasto saiu a custo zero, foi um excelente negócio para o produtor.
Na época, o pecuarista teve um lucro de 25 toneladas por hectare, simplesmente porque o ponto de equilíbrio eram 30 toneladas por hectare, ou seja, com 30 toneladas ele pagava tudo, não ganhava nada e saía elas por elas. Mas acontece que o resultado foi tão bom que ele teve de lucro 25 toneladas de milho, ou melhor, de silagem por hectare. E aí o pasto ficou a custo zero. Pois bem, 3 meses após a colheita, o resultado é esse: pasto verde. Hoje, dia 1º de agosto, dia que esse rebanho de fêmeas da raça Senepol está entrando no piquete onde foi plantado milho com capim. E o resultado é esse daqui, verdinho. Portanto, 90 dias depois da colheita do capim. A média de lotação dessa pastagem hoje é de 2 uás por hectare. E o pecuarista vai ter aqui na sua propriedade pasto verde por aproximadamente mais 2 a 3 meses. E agora eu vou conversar com Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco, ele é o proprietário aqui da Fazenda Planalto, onde foi feito esse trabalho, esse plantio de milho com capim, e o resultado é esse. Ô Marco, parece que a coisa funcionou bem, né? Apesar de alguns problemas de condições climáticas, né? Com certeza, Toninho. Apesar da gente ter plantado o milho um pouco tarde, foi plantado dia 17 de janeiro, a gente teve uma produtividade boa em silagem, por volta de 55 toneladas por hectare. Hoje é 1º de agosto, nós estamos entrando com os animais aqui e o pasto está verde, né? Não está aquele verde mais viçoso, não deu uma altura tão grande, porque depois da colheita teve uma chuva, mas como aqui a região, a altitude é 850 metros, então, e veio uma frente fria, então isso atrapalhou no desenvolvimento do capim. Mas nós temos dia 1º de agosto, pasto verde e os animais entrando no pastejo. Bom, em contrapartida você tem outras pastagens aqui na sua propriedade que também foi utilizada vamos dizer, esse consórcio milho com capim, e os resultados são muito bons, tanto é que você tem pasto sobrando aqui, né? A grande vantagem de se fazer a integração lavoura-pecuária, que é o que a gente faz aqui, é que a gente consegue ter uma pastagem com valor nutricional melhor, uma qualidade de matéria seca maior, né? E um volume de massa no período de entre-safra maior, que é o que a gente está podendo ver aqui hoje. Agora, Marco, tem um detalhe muito interessante nesse processo de plantio de milho com capim. Quando começar a época das chuvas, por volta de setembro, outubro, quer dizer, a condição desse pasto aqui vai ser sensacional, né? Com certeza. Primeiro nós temos o solo que foi corrigido, né? Então, a hora que der as primeiras chuvas, nós vamos ter um rebrote muito mais rápido, porque a condição de solo que se tem nessa área aqui é uma condição de um solo totalmente corrigido. Então, a resposta à umidade nas primeiras chuvas, o rebrote vai ser muito mais rápido. Agora, tem um outro detalhe que eu considero muito importante para quem faz a integração lavoura-pecuária, que é a garantia de uma lotação muito maior do que em condições normais, né, Marco? Claro, pensando aí em fertilidade de solo e a resposta que a gramínea dá a essa fertilidade, se trabalha com a lotação muito maior. E o mais importante, nós temos que pensar que o custo de implantação dessa pastagem aqui é zero. Esse é outro fato importante para quem mexe com leite, para quem mexe com corte. A solução para a reforma de pasto ou recuperação de pastagem degradada é o consórcio milho-capim. Não tem outra saída. O exemplo é o Marco. A silagem dele ele produziu 55 toneladas por hectare, o ponto de equilíbrio eram 30 toneladas, quer dizer, você teve 25 toneladas a mais, e o pasto a custo zero. E hoje, nas condições normais, ele pode colocar aí 2 até 3 uás por hectare. Nós estamos falando aí de R$ 25,00 de lucro por tonelada de silagem. E nós estamos falando aí numa pastagem de excelente qualidade, onde foi diluído o custo dessa implantação com a produção que a gente teve da silagem. Ô Marco, isso aqui é o seguinte, quem fez a primeira vez não para mais, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Primeiro, quem faz o custo vê que é vantajoso a gente utilizar esse sistema de produção. E pensando em termos de qualidade, não tem jeito de produzir com mais qualidade do que esse sistema de produção aqui.
Você que está nos acompanhando, se quiser ter um pasto a custo zero, pasto de alta qualidade, uma lotação, no mínimo, dobrar a lotação animal por hectare na sua propriedade, a saída é integração lavoura-pecuária. Não tem outro caminho. Provavelmente você vai continuar com isso aqui no resto da fazenda, que ainda tem alguns pastos que precisam ser recuperados, né, Mário? Sim, todo ano nós vamos utilizar uma área para fazer essa integração, pensando em produção de silagem, pensando em pasto de qualidade e fazer isso em torno de 20 a 25% anual, que a cada 4, 5 anos a gente tem toda a propriedade reformada. E com qualidade, claro. Né? Ô Marco, a gente observa aqui, e é visível isso, atrás, depois da cerca lá, um outro pasto totalmente seco. E aqui ainda, vamos dizer assim, de maneira geral, verdolengo, e dá para passar um bom tempo aqui nesse pasto, né? Eu acredito que esse pasto, nós estamos em 1º de agosto, esse pasto vai ficar verde da forma que está aqui até mais na frente, né? Que seria o período mais crítico de seca do ano. E quando a gente compara com os outros pastos, a gente vai poder mostrar isso aí, a diferença é muito grande. Lá está totalmente seco, aqui ainda está bem verde ainda o pasto. Agora, Marco, me diga uma coisa. Gerencialmente falando, gestacionalmente falando, você acredita que essa tecnologia, ela veio para ficar, não tem mais saída para o pecuarista, a não ser essa integração lavoura-pecuária? Não tem. A pecuária está passando por uma transformação muito grande. E quando a gente fala em termos de resultado, em termos de custo, não tem uma técnica melhor do que essa quando se pensa em um investimento relativamente baixo pelo que ele produz. E em qualquer condições você consegue produzir isso aqui. Nós estamos falando em melhorar a fertilidade de solo e, em consequência disso, a gente produzir mais, no período, principalmente no período de entre-safra. Essa reportagem que você acabou de ver, na minha visão, nós que rodamos muitas propriedades, não só em Goiás como no Brasil todo, com certeza absoluta, ela mexe com muitos produtores, muitos pecuaristas, tanto na área de leite quanto na área de corte. Porque a conclusão que a gente chega é a seguinte, como eu disse também na reportagem, não tem saída para o pecuarista que tem pasto degradado. Hoje, você reformar, fazer um pasto, fica muito caro. A saída mais inteligente e mais viável é você plantar ou soja com capim ou milho com capim. Essa é a saída, não tem outra. A não ser que você tenha muito dinheiro e invista diretamente na sua pastagem. Bom, você pode utilizar, principalmente agora, nós estamos no mês de agosto, basicamente no meio do mês de agosto, é fazer o seu planejamento rapidinho, para fazer essa integração lavoura-pecuária. E eu vou te dizer mais uma coisa. Se você tem um mínimo de dúvidas possível, contrate um especialista. Mesmo você contratando uma pessoa que entenda dessa integração, que faça uma correção de solo, que fale, plante essa variedade de milho, plante essa variedade de capim, vai sair muito mais barato do que você, vamos dizer assim, entre aspas, peitar sozinho. Essa lavoura, essa área que você viu, simplesmente tem um acompanhamento técnico e tudo foi pago pela silagem de milho. O pecuarista teve um lucro de R$ 25,00 por tonelada de silagem produzida. Portanto, se você quiser salvar o seu rebanho e aumentar a quantidade, a lotação animal na sua propriedade, a saída é essa, integração, milho com capim ou soja com capim. Não tem outro, ok? E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.